uma fenda, aquela história, né? Você envia partículas, né? Claro que usam quaisquer partículas, elas, né, têm que satisfazer certas condições, né, de serem pequenas o suficiente, leves o suficiente, né, etc, etc. Mas, por exemplo, elétrons, né, pode acontecer com elétrons, depende também do comprimento dessa fenda e tal, né, essas coisas todas, mas em princípio você envia partículas por aqui, essas partículas passam, segundo a nossa concepção clássica, né, ou por aqui ou por aqui, e elas chegam aqui. Você verifica o número de partículas que chegou em cada posição ali no campo teclar, e você encontra essa distribuição aqui, né? Uma coisa desse tipo. Então, esse é um experimento protótipo da mecânica quântica, né? Sempre, praticamente quase qualquer situação que você imagina na mecânica quântica, você pode mapear um pouco desse experimento, alguma maneira. A pergunta é a seguinte: isso não é o que acontece, né, com partículas, entre aspas, clássicas, bola de gude, por exemplo, né? Se você mandar bolas de gude, né, por entre essas fendas, o que você vai obter é uma distribuição assim, né? Eu tenho que ver onde é que está o buraco. Tem um buraco mais separado para... algo assim. Você vai ver o pico do número de partículas que chega lá no seu anteparo, dois picos posicionados na direção dos seus anteparos, em princípio. Onde vai chegar mais partículas, então onde você estiver na direção correspondente do fluido que está lá. É isso que a gente espera ver classicamente. Isso aqui é o que a gente vê quanticamente, né? Qual é a explicação quântica para o que a gente vê, né? A explicação quântica é que a sua partícula é descrita por uma função de onda, né? E essa função de onda ela pode ser vista ou decomposta em termos de funções de onda mais elementares que indicam as possibilidades concretas de você observar a partícula caso você observe, né? Então, você tem duas possibilidades concretas aqui, né? Toda vez que você observa as partículas, ou elas passaram por isso, ou elas passaram por aqui. Então, você tem uma possibilidade dessa partícula passar por aqui, ou dela passar por aqui. Você tem duas funções de onda associadas com essas duas possibilidades. Você diz que a função de onda do teu estado original é uma superposição dessas duas funções de onda. E você diz que a probabilidade, né, de você medir o cara aqui na posição X, por exemplo, e encontrar uma partícula na posição X, vai ser, portanto, o módulo ao quadrado dessa soma, né? Isso te dá certo? Isso que está aqui. Aí você observa o seguinte: isso aqui e isso aqui são duas distribuições de probabilidade, uma assim e outra assim, né? Módulo de psi ao quadrado, né, coincide com o que você obteria se você tivesse, por exemplo, fechado a fenda 1 e deixado só a fenda 2 aberta. Desculpa, fechado a fenda 2 e deixado a fenda 1 aberta, né? 5 é a mesma coisa. Esse termo que está aqui, que aparece aqui, ele corresponde ao que a gente costuma associar com os efeitos de interferência, que são os caras que vão dar essa distribuição que está aparecendo aqui.
Então, o comportamento quântico tem a ver com essas fases de interferência que colaboram para que você tenha esse comportamento oscilatório ali no experimento do grafeno. Certo? Se você, por algum motivo, tivesse esse pedaço aqui igual a zero, né, o que você esperaria obter seria isso aqui. Né? Agora imagina o seguinte, imagina que você tem um sistema que você queira estudar o limite, vamos dizer assim, o limite clássico desse sistema. Você tem um sistema que seja, por exemplo, um grão de pó, alguma coisa assim. Esse é um sistema que ele poderia ser descrito dessa maneira, sem problema nenhum. Tem um Si associado com um grão de poeira, né, que se separaria um Si1 e Si2, etc. e tal. Aí a pergunta que fica é a seguinte: o que eu assisto quando eu jogo um Si desse por ali, quando eu jogo um grão de poeira, quando eu jogo um grão de poeira por aqui, o que eu assisto é esse filme aqui, não é aquele. Né? Mas eu tenho uma descrição do meu grão de poeira que é assim. Não tem por que não ter. Como é a passagem, né, de um regime onde eu tenho os efeitos de interferência presentes para um regime onde eu não tenho esses efeitos de interferência presentes. Né? Como é que se dá isso? De que maneira isso acontece? Né? Claramente, isso aí tem alguma coisa a ver, né, com a interação do sistema com o ambiente do certo. No caso desse problema aqui, a gente está supondo que é vácuo, né, aqui no ambiente todo. O ambiente que deu certo aqui são essas duas fêmeas, né, em tese. Né. O problema é descrever essa interação de maneira que você entenda claramente a supressão desses efeitos de interferência e a emergência de um fenômeno clássico, no final das contas. Tá certo? Esse processo de você passar de um fenômeno quântico com efeitos de interferência para um fenômeno clássico sem efeitos de interferência é o que as pessoas chamam de descoerência. Tá certo? Esse comportamento de aparecer fases de interferência aqui, você chama de coerência. Né? Você tem fases dessas alternativas das funções de onda que vão interferir entre si de modo a produzir o fenômeno quântico em si. Né? Quando você elimina isso, ou devido à natureza do sistema que você está considerando, ou devido a alguma interação, né, com o seu sistema em questão, você diz que você está passando por uma descoerência. Certo? Então, isso, em suma, significa descoerência. O alcance, né, de uma pergunta como essa, isso é uma pergunta. Né? No final das contas, é uma pergunta. Como um sistema quântico genérico venha a exibir um comportamento clássico? Tá certo? Quer ver outro exemplo? Um exemplo histórico, inclusive. Né? Um traço numa câmara de Wilson, por exemplo. Né? Você tem uma partícula, ela passa por uma câmara de Wilson e deixa um traço. Né? Essa partícula é um objeto quântico. Né? É essencialmente descrito em função de onda, pelas coisas todas da mecânica quântica. Então ela deixa um traço ali. Você tem uma noção precisa, entende? Da posição. Né? E se você botar um campo magnético, né, fizer a partícula fazer assim, né, você também tem uma noção da velocidade dessa partícula. Então, isso é claro, a menos de uma certa incerteza macroscópica, vamos dizer assim, mas o ponto é que em algum momento essa partícula quântica, ela interagiu com o meio ambiente, né, e produziu um efeito clássico, um efeito de localização das alternativas que estavam à disposição dela. Né? Aqui tem um negócio, né, que é estou baseando a minha aula de hoje nisso, né,
é justamente um negócio que eu achei na Wikipedia sobre decoerência. Né? Não vi, não. É confiável? Absolutamente confiável, é muito bom. Né? A Wikipedia, ela pode parecer jocosa, etc. e tal, e ela é, de fato, em alguns momentos, né? Mas você com a sorte adequada, hein? Até meio sandia. Né? Até meio? Sandia, sandice. Talvez. Por exemplo, tem uma página da Wikipedia falando que o Vasco merecia ser rebaixado. Precisa ser, né? Enfim. Ninguém riu. Porque não foi o timing certo, entendeu? A tua piada tem que ter um timing, tá? Senão eu não acertou. Sim, era um ponto. O Gabriel Coutinho, ele conheceu o Bahia. O quê? Da Bahia, né? Fluminense Feira de Santana. Bom, mas os caras aqui eles citam. Não, desculpe, a referência não está aqui não. A referência está no outro trabalho que está no archive, numa conferência chamada Quantum Future. Uma conferência muito legal com um monte de gente importante, né? Dessa área de transcoerência e tudo. Tem um cara chamado Zé. Z-H-E, Zé, sei lá. Eu sempre leio o negócio falando Zé. O Zé falou isso, Zé falou aquilo. Esse cara é uma grande autoridade nesse negócio. Tem, né? Não, Zé, Z-H-E. Tem Yos também, né? Tem outros caras importantes aí nessa história que estavam participando dessa conferência. E o Einstein, já na conferência de Solvay, que é uma conferência famosa, que aconteceu aí, não sei, cara, em 1930 e poucos, né? O Einstein já batia forte nessa questão, né? Ele dizia, vocês, crentes da mecânica quântica, têm que me explicar como é que uma partícula consegue deixar um traço bem definido dentro da camada de Wilson. Você tem que me explicar como é que você passa dessa natureza quântica que a partícula tem para um observável clássico. Você tem que me explicar isso. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguia em detalhe, isso que eu queria. A gente tem uma noção qualitativa, mas o que o Einstein queria, né, exigia, na verdade, da mecânica quântica, era uma explicação detalhada disso. Né? Bom, o tempo passa, o tempo voa, né, e as pessoas redescobriram a decoerência, né, por volta do final da década de 80. Vocês certamente ouviram falar de interpretações da mecânica quântica, tipo interpretação de muitos mundos, né? Interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, coisas Nelson não era isso? Pois é. Eu tinha o livro dele, só que eu vi, porque eu não quero deixar tudo. É tentação, né, cara? Normalmente Aquilo é metafísica. Pessoa com cabeça fraca, quem tem medo de metafísica? Tá gravando, cara. Não, o pessoal de cabeça fraca é quem trabalhava nisso. Eu pensei que você ia falar isso. Você estava se auto-xingando, então não tem problema, não pode registrar. O interessante aí é que. Você gosta de metafísica? Eu gosto de tudo, cara. Toma cuidado com o que fala. Eu amo tudo, sério, não tem problema não. Tá gravando. Tá gravando? Todo esse processo, né, quer dizer, tipicamente, toda a fábula que a gente conhece do gato de Schrödinger é um problema de descoerência, no final das contas. Porque, na verdade, o lance é você criar um estado emaranhado entre o gato e o aparelho que vai decair, né, emitindo uma partícula, né, alfa, por exemplo, que aciona um mecanismo que vai matar o gato. Né? Você criar um estado emaranhado entre o gato e esse cara. E ver como é que fica a transição clássico-quântica, né, no meio dessa história. Schrödinger era outro crítico dessa questão, um cara que estudou essa coisa bastante. Né? E o advento da computação quântica, né, da qual nós somos hoje, aqui no CBPF, a gente vive um boom da computação quântica, né? Boom da
computação quântica, certo? O que você tem contra eles três, né? Eles três quem? Nada, nada. Fala assim mesmo. Tem que o foco dele. Não tenho nada contra ninguém. Eu não sou deles, não. Não tenho nada contra ninguém, não. O negócio é o seguinte, com esse boom Ele entendeu o que eu quis dizer. computação quântica, Ele entendeu. a questão veio especialmente à tona. Por quê? Qual é o problema? O problema é que você precisa entender realmente bem esse processo de passagem do quântico para o clássico para que você possa controlar os seus estados. Você possa tentar controlar os seus estados de modo que eles não sejam frágeis. Né? Qual é o cerne da questão da computação? A computação 0,1 normal, seus estados binários do seu sistema não são frágeis. Né? É 0, é 0, é 1, é 1. Você tem lá um algoritmo de correção de erros para quando acontece algum problema, etc. Então, segue viagem. Tá? No entanto, se você for codificar informação dentro de um sistema através da função de onda desse sistema, o processo de descoerência, a interação do sistema quântico com o meio ambiente, vai fazer com que esse sistema perca a informação do sistema clássico que ele está interagindo e você perde a informação que você queria transmitir, codificar usando o seu computador quântico. Né? Eu diria que esse é o problema central da computação quântica. O problema de criar o algoritmo, etc. E analisar é um problema grave, grande, né? Mas o problema de você preservar essa informação, fazer com que ela circule e utilizar essa informação sem perder, é talvez o problema central dessa história. É o que nos separa da construção do computador quântico. Né? Então, hoje em dia, vocês podem imaginar, com a IBM e Dell, etc., várias empresas investindo milhões aí, né? em pesquisa e desenvolvimento de computadores quânticos, né? Essa virou uma questão que deixou de estar restrita ao território, muitas vezes inóspito, metafísico, né? Das interpretações da mecânica quântica, para chegar numa questão prática, efetivamente. Né? Para vocês, a outra coisa interessante a falar sobre isso, mais recente, né? É o Prêmio Nobel de Física desse ano, se não me engano. Esse ano não. Quem foi o Prêmio Nobel de Física? Acho que esse cara aqui. Esse ano não foi o cara que. É o ano passado, Ano passado, O isso? último nome que eu lembro que eu vi foi o Grafeno. Mas era do espelhozinho. Haroche, Sérgio Haroche. Esse foi desse ano. O Haroche foi ano passado. Ano passado. Pois é, Sérgio Haroche, o prêmio Nobel dele é exatamente nessa área, nessa direção, por um trabalho que ele fez em 96, né? Que é um trabalho justamente de produzir um estado quântico e investigar no maior grau de detalhe que a gente já conseguiu até hoje, experimentalmente, a interação desse estado quântico com o ambiente que o cercava. Né? Um negócio simplesmente fantástico. Né? Nessas horas eu falo com complexo de inferioridade em relação aos experimentais. Falei, pô, isso é um experimental. Né? O espelho dele, parece que o espelho que ele usou foi o espelho mais perfeito que já fizeram, que tipo, a perda de energia do espelho era absurda, né? Não tem nada a conseguir. Então é um trabalho que foi feito já faz tempo, 96 e tal, né? Mas, desculpa, cara, o prêmio Nobel desse ano foi pro Higgs, né? Já estava esquecendo. Foi detectado esse Jossa? Claro, foi. Jossa mais respeito. Então, mas você vê, é um trabalho que recebeu um grande reconhecimento, né, no ano passado e realmente constitui uma fronteira, né, das possibilidades que a gente tem. A gente produzir coisas experimentalmente em termos de mecânica quântica é um desafio tremendo. O que esse cara conseguiu, não é moleza. Então, dito tudo isso, né, vamos só fazer o seguinte, o básico aqui é a gente tentar dar uma descrição do setup do problema. Né? Resolver o problema,
ou analisar em maior profundidade a solução do problema é o objeto, pelo que eu vi, né, eu não sou especialista nisso, eu fui estudar para dar essa aula, né, resolver o problema, ou colocar o problema em termos mais precisos, é objeto talvez da concurso, né, pelo que eu estava pesquisando. Né. E eu pretendo depois enviar para vocês uma bibliografia, né, sobre esse assunto. A própria Wikipedia, ela cita os trabalhos centrais que estão acontecendo hoje em dia, vários reviews, né, e o trabalho aqui está atualizado até, se não me engano, novembro de 2013, então são informações bem recentes mesmo. Né. Legal. Bom, como vocês já podem desconfiar, né, o conceito fundamental atrás dessa questão da descoerência é o conceito de espaço-produto tensorial, né? Porque nós vamos separar o mundo entre objeto a ser observado e observador, né? Sistema que eu estou observando e o ambiente que envolve esse sistema, essencialmente. Né? Então a gente vai pensar, né, inicialmente, que a gente tem um sistema, que é o sistema que eu estou interessado em observar, né, que está sendo descrito aí por um dado vetor de estado, 5, tá certo? Esse vetor de estado, se você quiser, você pode decompor numa certa base, né, com propriedades que a gente ainda vai definir melhor, né, como é que ela funciona. Em princípio, essa equação vale para qualquer base, a gente queira, mas a gente não vai usar uma base qualquer, a gente vai usar uma base com algumas propriedades que a gente vai falar sobre elas. Né. O meio ambiente, mas isso aqui diz respeito ao sistema, sob observação. E eu vou dizer que eu tenho um outro cat epsilon, né, que diz respeito ao meio ambiente, ou banho, certo? Como se fosse um banho térmico, mas aí a palavra térmico talvez não caiba, né? Então, interação, não estamos falando de temperatura necessariamente. Estamos falando na possibilidade desse sistema simples interagir com um monte de sistemas que você não tem muita noção de como são os detalhes deles. Né? Você está resumindo essa história toda nesse estado que você está chamando de epsilon. Tá certo? Então, o estado que descreve um sistema composto. Qual é o sistema composto? É o sistema sob observação mais o meio ambiente em redor dele. Tá certo? Esse estado é o estado produto tensorial. Né? Então a gente pode chamar de antes. Esse antes significa antes de eu fazer alguma medida ou antes dos dois sistemas virem a interagir. Né? Então eu posso dizer que esse sistema se encontra no estado de produto tensorial, né, que você pode escrever assim. Né? Só vou substituir psi, né, por psi. Tá? Então, os psi são os coeficientes de projeção do estado do sistema nessa base arbitrária que eu estou colocando. Né? Esse é o estado do sistema antes da minha observação. Aí, da minha observação não, antes da interação do sistema acontecer. Antes da interação do sistema sob observação acontecer com o meio ambiente. Né? Legal. Aí vamos ver o que algumas opções podem acontecer a partir daqui. Né? Uma opção é você ter
o seu sistema que você está observando, de alguma maneira, ele evoluir e se perder, ser absorvido pelo meio ambiente. Esse é o típico caso, por exemplo, você tem fótons, né? Por exemplo, uma cavidade. Se o sistema evolui, seu fóton, por exemplo, ele é absorvido, ele é espalhado, né? Por um átomo da cavidade, e ele cede energia através da absorção, uma coisa desse tipo. Né? Se isso acontece, a gente vai dizer o seguinte: vai dizer que o meu estado, produto tensorial, I epsilon, tá certo? Onde I é um desses autoestados que eu considero no início, ele evolui, né, para um conjunto de autoestados, um conjunto de estados associados com o meio ambiente, mas não quaisquer estados. São estados que foram modificados pela intervenção, pela ação do sistema que você está observando. Hoje a gente está chamando de epsilon I. Certo? Aqui tem alguma coisa, né, sendo colocada aqui, que infelizmente não está muito bem explicada aqui nesse negócio. Né? Você precisaria pegar um review of Modern Physics, que o cara cita aqui, para entender melhor. Né? Mas aparentemente essa condição não pode ser cumprida por qualquer base que você coloque ali em cima, aquela I está aparecendo ali. Você tem que encontrar uma base adequada, certamente baseada no tipo de observável que você está escolhendo para que esses caras sejam autovetores, né? E na interação desse observável com o seu sistema de banho, o meio ambiente. Né? Essas bases onde você tem a possibilidade de produzir esse tipo de estado, que está aqui no estado do seu sistema, em correspondência um a um com os estados originais da sua base, são chamadas de tem que falar em inglês, desculpa o pedantismo, tá? Environmentally Induced Selected. Seleção ambiental. Selecionar base, autobase, né? Eigenbasis, né? Autobase selecionada, são induzidas pelo ambiente. Environment. Induzida no ambiente. tem dois adjetivos. Selecionado e induzido pelo ambiente. Select induzido? Selected and induced. Environmentally induced select. Indução selecionada? Eu chamo de inglês interno. Em inglês é RIN. Environmentally induced selected. RIN. Então esse RIN vira um prefixo para ele que vai colocar na frente de tudo. Eigenbasis. Desculpa. Unselected basis. Unselected. Esse RIN inicial significa esse negócio aí. Isso é o jargão que os caras utilizam. Para entender isso mais profundamente, infelizmente é preciso mais tempo de trabalho do que eu tive para preparar essa aula. Mas o que eu posso entender, né, grosseiramente falando, é que esse processo que está aqui, essa evolução que o sistema pode sofrer através da absorção do outro sistema, em princípio pode ser que não seja adequadamente vista se você não escolher a base original adequadamente de modo que isso possa acontecer. Tipicamente no caso lá do nosso fóton, eu posso imaginar que isso daqui seja, na verdade, isso aqui que merece aspas, isso aqui viraria alguma coisa assim. Vácuo e epsilon I. Né? Vácuo significa, eu tinha um estado onde tinha um fóton, por exemplo, né? Um fóton de energia não sei quanto, né? E esse fóton de energia não sei quanto é absorvido pelo meu sistema e aparece o efeito do estado no meu sistema a partir daí.
esse antes, né, que é esse cara que está aqui, né, que a gente chama de antes, ele evolui para algo que a gente pode chamar de depois, que vai ser isso aqui. Vai ser somatório I, de epsilon I e psi. Tá certo? E a gente tem uma evolução unitária aí, né, de modo que você preserva esses coeficientes da decomposição. Vou colocar aqui psi, da mesma maneira. Né? Então, se você tinha antes, né, essa base aqui proporcional a delta EJ, que você está supondo que a base é a base de vetores ortonormais, é evolução unitária preserva os produtos escalares. Então você vai ter que ter esses estados satisfazendo isso daqui. Essa situação que está aí, né, é exatamente uma situação onde você está acabando com as coerências. Tá certo? Imagina que você voltasse aqui para o seu experimento do grafeno, né? Você pode observar que isso daqui é psi1, né? Esse aqui é psi2, esse aqui é psi1, psi2, esse daqui psi2, psi1. Né? Se as suas alternativas agora são ortonormais, né, na saída, classicamente falando, o seu termo de interferência vai embora. E você passa a ter um fenômeno clássico, essencialmente. Tá certo? O que vai sobrar aqui vai ser exatamente a norma desse vetor de estado, mais nada. Né? Então, o processo de descoerência, né, na verdade, ele poderia ser visto desde esse ponto de vista. Você tem uma base que evoluísse, tá certo? A sua base original, esse truque que está acontecendo aqui, acontecesse de maneira que essa condição fosse satisfeita. Se essa condição é satisfeita, o que acontece? As alternativas que você tem para que o sistema evolua não interferem mais nos outros. Tá certo? Voltando à dupla fenda, ou passa por uma fenda ou passa pela outra. Ou seja, tem um comportamento clássico. Certo? Essa é uma primeira situação que pode acontecer, e a outra situação que é considerada também no artigo é uma situação que é chamada de medida ideal, vamos dizer assim. Né? Numa situação de medida ideal, o sistema em questão ele não é perturbado de maneira nenhuma pelo meio ambiente. Usou lei de sistema? Da ficha estatística, que é a função passa a ver a nota de Não, ele perturba o meio ambiente, mas não é perturbado pelo meio ambiente. Né? Então ele não é que seja isolado. Né? É que toda e qualquer medida, né, vai produzir uma perturbação. Mas o sistema, de alguma maneira, essa perturbação é irrelevante para o desenvolvimento desse sistema. Né? Você imagina essa situação, você vai ver o seguinte, que o teu estado de epsilon, agora, ele evolui num depois, né? Evolui para um produto, que é um negócio que a gente chama assim. Então, cada elemento do sistema original, né, do estado do sistema original,
evolui de alguma forma. Esse é o ponto crucial da história. É saber como isso acontece. Tá certo? Como é que essa evolução dinâmica é produzida? Aí está a questão. Né? Evolui de alguma forma para um produto tensorial onde a primeira componente continua sendo, né, a primeira componente do produto anterior, mas a segunda componente representa uma interação, um efeito do sistema sobre o meio ambiente que está lá, que está atrás. Então, isso é chamado medida ideal, onde você não perturba o sistema, mas essa perturbação aparece no meio ambiente, ou para o ganho. Então, você chama de antes, né? Evolui agora para um depois, que é isso daqui. Tá certo? Essa evolução, novamente, imagina que seja uma evolução unitária, né? E a evolução unitária vai exigir que os produtos escalares se preservem, né? Então você vai ter isso daqui, né? Isso aqui por definição. E isso aqui sozinho já é DLPJ por hipótese, né? A gente partiu de uma coisa como essa. Esses caras aqui, né? No entanto, você pode normalizar ou fazer coisas desse tipo, né? E requerer que satisfaçam esse requisito que está aqui. Então, a evolução unitária implica nisso e o requisito que você tem de coerência implica nesse outro nível que está aqui, epsilon e epsilon igual a delta j. Bom, vamos ver como é que aparece essa questão da perda da interferência, né? Nessa discussão que a gente está tendo. Então, imagina que você tenha um certo estado φ, né? E você quer saber a amplitude de probabilidade do seu sistema, que você está medindo, vamos dizer assim, né? O sistema que você está observando, transitar do estado psi para o estado φ. Dentro dessas circunstâncias, onde ele está no meio ambiente, ele interage com um sistema maior, certo? Com um banho, né? Vamos dizer assim. Então, é um estado associado ao nosso sistema sob observação. Certo? Então, se eu quiser saber a probabilidade, né, de fazer uma certa medida do certo observado e obter o meu sistema, né, nesse estado φ, a resposta para isso aqui é essa, né? No princípio, né? Posso inserir um conjunto completo aí de autoestados. Isso aqui vai virar um módulo somatório mínimo, sinistro e ao quadrado, né? E isso é somatório em estrela
módulo do som quadrado mais o somatório sobre isso do J, mais com I diferente do J, né? Esse estrela aí, essa estrela aí, CJ, estrela, estrela, J, sim. Esses termos aí são os termos de interferência, né? Em princípio. Essa é a probabilidade antes que a gente utilizou aqui, foi a definição do nosso estado de si, né? Dada ali em termos de sistema sob observação, e você vê que o estado do sistema de banho, o sistema que envolve o sistema sob observação, não interessa, porque ele vai simplesmente contribuir nesse produto escalar com epsilon que a gente supõe que é normalizado. Tá? Então, isso aqui eu posso dizer que é a probabilidade antes, né, da interação do sistema acontecer com o meio ambiente. Né? Se acontecer a interação com o meio ambiente, né, aí a gente cai na probabilidade depois. Vou chamar de P de antes. P de depois. Enfim. Bom, depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar o seguinte. Eu tenho que considerar, por exemplo, vamos supor que a gente está falando do caso 2, o sistema continua existindo. Né? O nosso sistema em questão continua existindo. Uma medida perfeita, exata. Né? Eu preciso considerar o seguinte. O meio ambiente foi para qual estado? Foi para epsilon 1, para epsilon 2, para epsilon 3, para epsilon 4, para qual? Dado que o meio ambiente está no estado epsilon 1, qual é a probabilidade, né, do sistema fazer a transição de φ para ψ? Dado que o meio ambiente está no estado epsilon 2, qual é a probabilidade do sistema sob observação fazer a transição de ψ para φ? E assim por diante. A probabilidade total vai ser a soma dessas probabilidades. Tá certo? Então, eu calculo isso dessa maneira. É a soma sobre J do módulo ao quadrado de depois com epsilon J ao quadrado. Certo? Esse φ epsilon J é o produto tensorial de φ, que é o estado que eu quero que o sistema sob observação vá ser encontrado, com epsilon J, que é um dos estados possíveis do ambiente, do banho térmico assumir. Né? Então, é só a gente substituir o que a gente tem lá, né? Anteriormente, vai ter o somatório de J e I. Né? O somatório de J, na verdade, eu rolo o somatório em I. Se estrela, epsilon I, φ, epsilon J, módulo quadrado disso. Certo? Bom, esse produto tensorial, esse produto escalar desses caras aqui, vai ser o produto escalar do I com φ, né? Essa é a regra de produto escalar dentro do espaço do produto tensorial. E epsilon I com epsilon J. Né? Então você vai ter que tirar um φ estrela e um epsilon I com epsilon J. Esse cara está aqui. Então, φ estrela, φ normal e epsilon I, epsilon J. Se você está obedecendo aquela regra que está ali, que é, vamos dizer assim, a nossa relação de descoerência, ou seja, que esses estados representem alternativas excludentes, tá certo? Epsilon I, epsilon J, produto escalar igual a delta J. Então, com isso aqui, você marca um somatório em I, e você fica com um somatório
J, 5 estrelas J, FJ, módulo ao quadrado. É só o termo original. Não tem mais interferência. Certo? E se você tem um mecanismo para entender aquele processo que está ali, né, você tem condições de descrever o fim dos termos de interferência que vão zerar, portanto, os efeitos quânticos do seu sistema. Tem condições de descrever isso em termos, tá certo? Em termos de uma perturbação no ambiente que está cercando o seu sistema. Então, de alguma maneira, a informação está vazando. O cara que usa esse termo não é meu, mas líquido. A informação está vazando para o reservatório. Tá certo? Essa informação vaza para o reservatório e o resultado que você tem é que você muda a sua lei de composição quântica de probabilidades, você soma amplitudes e depois soma o módulo ao quadrado, e aí por isso você tem termos de referência, e passa a ter uma lei de composição clássica da história, que é somar as probabilidades puras e simples, associadas a cada alternativa. Tá certo? Quer dizer, o que eu queria deixar claro aqui é o seguinte, tem uma grande dose de ignorância nisso que eu estou falando com vocês. Né? Quer dizer, o que eu estou tentando passar é uma imagem do que aconteceria se esse tipo de alternativa, né, se esse tipo de comportamento do teu reservatório pudesse ser suposto verdadeiro. Né? Se realmente a evolução dinâmica unitária do seu sistema te conduzir a uma coisa como essa, você tem uma explicação dessa descoerência. Mas é preciso explicar isso. Né? E aí mora o perigo. Tem modelo pra cacete. Né? Tem modelo não, tem discussão pra cacete. Bom, só para a gente aproveitar um pouco, né, as coisas que a gente fez há 2 aulas atrás. Há 2 aulas atrás a gente falou de matriz de densidade, falamos também de traços parciais, né? E mostramos há 2 aulas atrás que essa questão dos traços parciais era uma abordagem, né, da mecânica quântica que era particularmente boa para lidar com essa questão de sistemas emaranhados. Né? Se você tivesse a matriz de densidade do sistema completo, você podia tomar um traço parcial da sua matriz de densidade do seu sistema completo, e essa matriz de densidade obtida através do traço parcial, ela descrevia adequadamente medidas e propriedades associadas com um dos sistemas, que é aquele pelo qual você não tomou o traço. Tá certo? Você tinha um sistema composto de 2 partes, sistema 1 e sistema 2. Eu tomei o traço em relação às propriedades do sistema 2. Sobra uma matriz de densidade que descreve o sistema 1. Que eu posso, por exemplo, calcular o valor esperado de qualquer operador associado com o sistema 1 como traço desse operador vezes a matriz de densidade, que é o traço parcial da matriz de densidade no sistema 2. Isso tudo é resumo de coisas que já aconteceram, né? Há 2 aulas atrás. Então vamos só dar uma pincelada de como é que essa coisa pode ser aplicada, essa discussão de descoerência, decoerência, descoerência. Que a gente está dando aqui. Então, a matriz de densidade do nosso sistema, né, antes da gente fazer, antes dessa interação com o meio ambiente acontecer, né, a gente pode escrever assim, né, antes
estado antes de qualquer jeito. Né? Isso lembrando que o nosso estado antes é um produto tensorial. O si com epsilon, de epsilon, é um estado do meio ambiente. Né? Essa matriz de densidade ela fatora num operador que é o seguinte. Isso aqui, né? O estado antes é exatamente o produto tensorial, si com epsilon. Né? Então o operador matriz de densidade vai fatorar nesse produto de dois operadores, produto tensorial de dois operadores. Né? Legal. Aquilo que a gente discutiu há 2 aulas atrás, né? Agora vem à tona. Eu posso pensar em falar sobre uma parte do sistema, particularmente a parte do sistema associada ao sistema, a parte do grande sistema, desculpa, a parte do grande sistema que é o banho interno é o ambiente, mais o sistema sob observação. Esse é o grande sistema. O sistema sob observação, eu vou chamar aqui de sistema, simplesmente. Né? Então eu posso bolar uma matriz de densidade que diz respeito apenas ao sistema. Fazendo o quê? Fazendo um traço parcial desse daí. Né? Então eu posso definir um corpo, sistema. Então, esse cara aqui, se não existisse mais nada, se não tivesse interação com o meio ambiente, isso aqui seria psi, tá certo? Pura e simplesmente. Mas se existe esse outro meio ambiente, né, você vai tomar o traço sobre o ambiente do corpo e isso te dá o psi epsilon, que é o hipótese psi. A probabilidade de transição agora, aquele P de psi infinito, que a gente estava calculando antes, né, ele vira φ todo o sistema φ, né? Tá certo? Lembrar da matriz de densidade. Essa matriz de densidade é isso. Né? Então, se você quer saber a probabilidade de você ter a transição do estado psi para o estado φ, é isso que está aqui, que é o que a gente conhece como módulo de φ ao quadrado. Né? Então, é simplesmente o elemento de matriz do operador densidade do estado que você está querendo. Só para a gente recordar coisas sobre a matriz de densidade. Não tem nada a ver com esse assunto aqui. Enfim. Essa probabilidade antes, né, ela vai terminar sendo isso aqui. Igual a moda. Ao quadrado. E isso daí, decompondo por uma base, pela enésima vez, isso vai virar estrela φ ao quadrado mais somatório em J e J si estrela CJ e J estrela certo? Bom, a evolução do sistema ela vai estar escrita ou descrita em termos de um operador de densidade que evolui no tempo. Né? Certo? Quer dizer, você tem uma equação de movimento desse operador de densidade, dD do corpo é igual ao computador da H com o corpo. Seja lá quem for H, só não sabe. Nesse momento. Né? Bom, então esse rho ele vai poder evoluir unitariamente para essa situação, do depois e depois. Né? E isso daqui é só a gente substituir, que a gente já sabe sobre o estado depois, que
a gente vai ver que ele vira CJ estrela, IJ, tensor, epsilon I, epsilon J. Essa é a matriz de densidade do grande sistema. O sistema, o meio, mais o sistema sob observação. Tá? Bom, o outro sistema agora, né? Matriz de densidade do sistema, ela vai virar um traço parcial sobre o ambiente. Deixa eu ver qual foi o ambiente, né? Traço sobre os graus de liberdade do ambiente da expressão que a gente tem aqui em cima. Né? E esse traço parcial vai envolver, agora, os graus de liberdade do ambiente, vai envolver um produto escalar com esses estados que estão aqui, tá certo? E a soma, quer dizer, a soma sobre a diagonal desse produto escalar, que é o traço. Né? Então, a gente vai terminar com o quê? Com o somatório I, J, Psi, CJ estrela, IJ, epsilon I, epsilon J. Novamente, né? Se a gente puder, né, afirmar que a evolução do sistema nos conduzindo a um conjunto de estados que satisfazem aquela condição, que é epsilon I, epsilon J, delta e J, né? Então, isso daqui se transforma pura e simplesmente no módulo de Psi ao quadrado e I. Certo? De modo que agora, se você pegar esse outro sistema e calcular a probabilidade de Psi depois, certo? Isso tudo para depois, né? Isso vai ser φ todo o sistema, de novo, φ. Só que agora, dado por esse cara que está aqui, né? E isso daqui vai dar somatório do módulo de Psi ao quadrado. Na nossa linguagem de traços parciais, né, a gente recompõe exatamente o resultado anterior, né, que a gente tinha para obtido pela linguagem, vamos dizer assim, de função de onda. A vantagem dos traços parciais é essa, que você tem um objeto que você pode usar para falar sobre propriedades do sistema 1 ou do sistema 2, individualmente. Esse ρ1 ou ρ2, dentro de certos limites, porque eles não representam, como a gente viu também 2 aulas atrás, eles não representam matrizes de densidades associadas com a situação de estado puro. Eles representam a situação de estudo estatístico. Né? Então, com os determinados limites, essa formulação em termos de traços parciais é capaz de falar sobre partes individuais do sistema e é, portanto, a formulação preferida para todo mundo discutir essa questão de experiência. Tá? Por aí afora. Uma coisa interessante é o seguinte, né? A nossa matriz de densidade, ela é, em geral, vamos supor que eu esteja falando uma situação de estado puro, né? É sempre o psi, né? Esse não é uma matriz de densidade, esse é o operador de densidade. Se você quiser saber a matriz de densidade, você tem que projetar esse operador numa certa base. Supor que eu bote aqui I e eu bote aqui J. Certo? A diagonal da matriz de densidade é
É o nome de si ao quadrado. Tá certo? Isso aqui recebe o nome, né, de população. Né? Enquanto que os termos não diagonais da matriz densidade, né, que são essencialmente Ci, Cj estrela, né, são 9 Ci ao quadrado, recebe o nome de coerências. Tá certo? Então, a situação que a gente está vendo ali no rol depois é uma situação onde exatamente as coerências, ou seja, os termos fora da diagonal da matriz densidade, vão para zero. Tá certo? Então, esse, inclusive, é um critério para você analisar a emergência de uma propriedade clássica. Você analisa sua matriz densidade e você verifica os elementos fora da diagonal e verifica se eles estão indo para zero, dentro da situação que você está considerando. Essa ida para zero dos elementos fora da diagonal da matriz densidade é uma situação, é uma demonstração da emergência de situações clássicas. Né? Você tipicamente está perdendo os efeitos de interferência que você está jogando fora dos casos quânticos. São a não diagonal da matriz densidade. Certo. Bom, a intenção dessa aula, né, era exatamente essa, era dar uma ideia, né, de como é que era essa discussão, o que estava acontecendo nisso. Essa é realmente uma discussão importante, né, que parece cada vez mais importante na medida em que essa questão da computação quântica tem que ser decidida. Né? É preciso que você decida se é possível você utilizar ou não, né, os seus sistemas quânticos para armazenar informação e transmitir informação de maneiras mais eficientes, né, do que você faz hoje em dia. Né? Então, em particular, correlacionado com a informação, teoria de informação quântica, essa questão de descoerência é central. Né? Todos esses estudos aqui são centrais. Tirando a questão da descoerência, partindo da metafísica, né? São discussões sobre descoerência que são as principais fronteiras que distinguem uma interpretação de outra interpretação da mecânica quântica hoje em dia. Né? A interpretação de muitos mundos, a interpretação de Bohr-Liouville, a interpretação de Copenhague, elas até agora, né, aparentemente, têm se mostrado equivalentes, né? Tem dado razão aos mesmos resultados, às mesmas previsões físicas. Agora, a expectativa é que eventualmente possa haver algum tipo de fenômeno, né, onde essas diferentes interpretações resultem em previsões físicas distintas. Né? Na aula passada nós vimos uma situação como essa, que foi proposta em 1964 e resolvida em 1982. Né? É um momento notável, eu acho, da história da mecânica quântica. Né? Que foi o que a gente chamou, o que a gente falou sobre a discussão entre emaranhamento versus variáveis ocultas. Né? Então, na aula passada a gente viu que o Einstein não aceitava a interpretação dada pelo Bohr, né, pelo Heisenberg e tal, sobre estados emaranhados, né, e propôs justamente ele, o Rodolfo e Rosen, propuseram um efeito que, segundo ele, era um efeito bizarro que implicava em violações de causalidade, coisa desse tipo, coisa que o Bohr depois mostrou que não implicava. Mas, de qualquer forma, era uma coisa completamente não razoável. Né? E ele propôs uma explicação alternativa, a gente revisou essa explicação dada pelo Einstein para o efeito, né, do EPR.
Segundo Einstein, aquilo era uma explicação, era uma negação de conceitos centrais da mecânica quântica, tais como as variáveis dinâmicas não têm o seu valor pré-determinado dentro do sistema dinâmico. O valor delas só é definido após uma medida. O Einstein odiava isso, né? Porque ele dizia, a Lua deve estar lá independente de eu olhar para a Lua, né? Não porque eu olho para a Lua. Né? Enfim, na interpretação do Einstein, as variáveis dinâmicas tinham seu valor bem fixado, no entanto, você só tinha acesso a uma parte desses valores de cada vez. As suas experiências, elas não eram capazes de desvendar todos os valores das suas variáveis dinâmicas de uma vez. Então era uma espécie de compromisso entre o princípio da certeza de Heisenberg e uma noção mais realista. Mas, segundo Einstein, numa correlação de longa distância, essa natureza oculta, né, da fixação do valor das variáveis aparecia. Né? Isso ficou nebuloso desde a época da proposição desse paradoxo. Né? Muita gente seguiu, trabalhou na direção das ideias do Einstein. E como a gente viu na aula passada, em 64, o Bell falou, não, peraí. Se você tem uma interpretação estilo variáveis ocultas, eu tenho um fenômeno aqui, que a previsão das variáveis ocultas dá tanto, e a previsão da mecânica quântica dá outro tanto diferente. Certo? Em 1982, o Aspect foi lá e mediu, né, e encontrou que o valor que tinha que dar era o valor de acordo com a mecânica quântica. Isso eliminou praticamente a interpretação de variáveis ocultas. Nós estamos precisando de uma coisa assim, né, para decidir entre a interpretação de Copenhague, a interpretação de muitos mundos, a interpretação de Goldberg e outras interpretações que têm aparecido por aí. Né? Só que até o momento não parece ter acontecido nada nessa direção. Cenas dos próximos capítulos, eu recomendo para vocês, quando a rapaziada de computação quântica der um curso de mecânica quântica, certamente eles vão falar desse tópico muito mais brilhantismo do que eu. Né? Eu vou poder atualizar vocês sobre isso mais claramente. Mas para quem está querendo esperar o próximo curso de mecânica quântica, né, já vale dar uma chegada no Wikipedia. Né? Eu estou dizendo para vocês, estou assinando embaixo, não sei se isso vale muita coisa, mas não é. Estou assinando embaixo que o texto que está lá no Wikipedia, embora não seja a coisa mais clara do universo, nem mais precisa, né? Mas tem pelo menos o essencial, que é uma boa mergulhada de referências para você poder ir e se divertir, caso te interesse. Certo? Então, antes de você desligar a câmera, né, deixa eu deixar público aqui o agradecimento a vocês, né, pelo prazer que foi dar esse curso aí nesse semestre. Primeira vez que eu dou um curso de mecânica quântica no CBTF, certo? Eu dou na pós-graduação do CBTF desde 92. Né? Ininterruptamente. Teve um semestre, se não me engano, que eu não dei aula na pós-graduação do CBTF. Desde 92 até hoje, praticamente de maneira ininterrupta eu dei aula aqui. E nunca tinha dado curso de mecânica quântica. Então essa foi a minha estreia também. Já deu estatística? Hein? Já deu estatística? Não, nunca dei, nem classe. E para mim foi muito legal, foi um prazer imenso, né, dar o curso aí para vocês. Compartilhar as discussões, né, discussões muito interessantes ao longo do curso. Algumas foram por e-mail, outras foram aqui mesmo, né? Mas a gente soube aí, teve uma convivência muito legal e agradecer a vocês pela oportunidade, né, do trabalho de vocês. Muito bom. Valeu. Agora sim, desliga aí.